um prazer muito grande estar aqui falando, então, sobre esse tema, que é um tema que vem acompanhando a minha linha de pesquisa já há bastante tempo, né? Naturalmente, eu vou apresentar vários resultados dos trabalhos que a gente vem desenvolvendo aí quase que nos últimos 10 anos, com relação à questão dos agrotóxicos e o que a gente vem aprendendo, né, com relação a isso nesse período. Não é um trabalho único, é um trabalho bastante coletivo. Eu trouxe aqui os dois grupos principais que vêm trabalhando arduamente aí nessa temática ao longo dos últimos anos. Mas existem outros, né, outros coautores aí, a gente sempre acaba mencionando, então eu já queria deixar aqui que os resultados são de um trabalho bastante intenso aí dos últimos anos. E aí, o que a gente fala sobre pesticidas, né? Por que falar sobre pesticidas? Pesticidas é um contaminante emergente, né? Essa é uma questão que sempre me perguntam. E por que pesticidas e por que pesticida é tão importante para o Brasil, né? Bom, nós somos um país naturalmente agrícola, né? Assim, e a gente sabe que o uso de pesticidas ele é bastante polêmico, né? É imprescindível para o modelo agrícola que a gente usa hoje, mas a gente podia fazer melhor, pensando um pouquinho mais na questão ambiental. Hoje em dia, né? Então, o Brasil hoje é o terceiro país em consumo de pesticidas, né? O consumo vem aumentando aí ao longo do período. Nós temos, é difícil acompanhar esses números, mas em geral nós estamos aí dos 400 a 500 ingredientes ativos permitidos para uso no Brasil. Eu trouxe uma comparação aí com a União Europeia, para a gente ter uma ideia de como é que a legislação é feita e as lacunas que a gente tem ainda aqui. Hoje em dia, o Brasil monitora ou regula, né, 37, dá menos de 10% do que é permitido para uso no Brasil. Em países, né, por exemplo, como na União Europeia, esse número já é muito mais próximo do que é liberado para uso. Então, quando a gente pensa nessas questões, quando a gente pensa que muitos deles são banidos em outros países e largamente usados aqui, a gente entende que incluir a classe dos pesticidas na temática dos contaminantes emergentes, ou seja, investigar as concentrações, ainda que em concentrações muito pequenas, muito abaixo das legisladas, entender como são os mecanismos de ação e como eles se comportam no ambiente, é um tema muito relevante para o nosso país hoje, né? E por isso eu tenho me dedicado a eles nos últimos anos. Em 2016, a gente publicou esse artigo de revisão, que a gente queria entender o que a gente sabia sobre a presença de pesticidas nos corpos d'água brasileiros. Para nossa surpresa, a gente tem uma cultura de uso de pesticida largamente implementada, mas as pesquisas ainda são bastante tímidas. Nesse artigo, nós reunimos um total de 29 papers que foram classificados de acordo aí com a nossa seleção, em termos de método analítico, descrição de locais amostrais, etc. E aí, esse mapa mostra aqui, esse gráfico, né, mostra a frequência de detecção, né, dos compostos. E a gente mapeou, vamos pensar assim, né, aproximadamente 6.000 amostras aí, nesses 29 artigos, e 43 pesticidas, ou seja, 10% do que a gente costuma usar, ou que é permitido para uso no Brasil. E mais ainda, né, os resultados são de apenas 4 locais, 4 estados, ou seja, a gente sabe muito pouco sobre a questão dos pesticidas no Brasil. Convido, né, aqueles que ainda não conhecem esse artigo a darem uma olhada. Nós olhamos aí, aqui tem uma faixa de concentração, ela varia, obviamente, com os pesticidas. Os poucos que são legislados, em alguns casos, tiveram aí as suas concentrações encontradas, ainda que maiores que os valores máximos permitidos, outros não, mas a grande maioria a gente não tem um valor de referência. Essa aqui é a verdade, principalmente para o padrão nacional. Esse outro artigo do pessoal do Sul, né, fez um mapeamento parecido com a questão de pesticidas em solos agrícolas. E o panorama também é o mesmo, nós sabemos muito pouco. Existe uma
uma quantidade aí razoável de estudos, né, com os agrotóxicos, os pesticidas clássicos, mas a gente ainda tem muito que entender, principalmente num país que tem uma diversidade de solo e uma diversidade de cultura agrícola bastante importante. Eu vou falar um pouquinho de como eu aprendi sobre isso ao longo das nossas pesquisas. Também fizemos um trabalho aí durante a pandemia, né? Foi um capítulo de livro que a gente quis entender também se isso era só aqui no Brasil ou como é que isso se comportava aí para a questão dos países em desenvolvimento ou dos países, principalmente na região dos trópicos aí, né? E nós estamos falando da mesma coisa. Pensando no uso agrícola ou no uso urbano dos pesticidas, que a gente sabe que isso ainda já tem crescido muito nos últimos anos, né? A problemática aí, o cenário de que pouco sabemos e temos as informações que temos, a maioria delas ainda são dos clássicos, né? É bastante grande, similar, desculpa, né? Entre esses países. Esse gráfico mostra a concentração dos principais ou dos mais frequentemente detectados, né? E aqui uma avaliação do risco preliminar, considerando critérios de qualidade de água que estão descritos na literatura, e acima de 1, né, representa um potencial risco para a vida aquática. Então, das concentrações que a gente encontrou, alguns deles nos acende um alerta aí para mais estudos possam ser desenvolvidos, a gente conseguir entender como é que essa ocorrência, né, ou a presença deles nas matrizes aquáticas pode afetar, de certa forma, os organismos que lá vivem. Bom, nós sabemos também que, ao estudar a presença dos pesticidas e lá gerar um número para montar um gráfico como o que eu acabei de mostrar, tem um bastidor bastante complexo aí, né? É uma complexidade muito grande, desde que o que acontece com os pesticidas depois da aplicação, qual é o caminho que ele traça, qual é a sua rota de degradação principal, para onde é que eles podem capacidade de acumular ou bioacumular ou de se degradar. Então, quando um pesticida é aplicado, existem vários mecanismos de transporte que ditam aí o destino deles pós-aplicação nas diferentes matrizes, água, ar e solo. Então, eles podem sofrer lixiviação, escoamento superficial, degradação biológica ou química, fotólise, deposição, volatilização. Isso vai depender das características físico-químicas do agrotóxico, mas também é fortemente dependente do meio, né, do tipo de solo, das características dos corpos hídricos nos quais eles estão chegando. E, no caso dos pesticidas que são aplicados de uso agrícola, né, o tipo de manejo que é feito com ele. Então, isso foi um pouco do que a gente vem aprendendo e eu vou mostrar alguns trabalhos para vocês. O que torna a nossa análise de ocorrência um pouco mais complexa. A gente precisa ter essa visão de que chegar ali naquelas concentrações o pesticida já passou por um caminho aí talvez bastante longo, né? Essa é uma ideia que eu acho que é muito importante a gente focar, né? A maioria dos nossos trabalhos aqui foca na questão da exposição ambiental. Os agrotóxicos, né, ou os pesticidas, eles têm várias fontes de exposição, principalmente quando a gente pensa na questão da saúde humana, né? Nós publicamos esse trabalho da Química Nova, de revisão, que a gente queria entender como é que o químico, né, atua aí nessa avaliação do impacto da saúde humana, a exposição dos pesticidas. Quando a gente olha os trabalhos, a gente vê que quando a gente quer relacionar causa e efeito, a questão da exposição ocupacional ela é mais relevante, porque os efeitos são mais nítidos de serem atribuídos, porque isso não é uma coisa fácil de ser feita, né? Mas o foco do nosso trabalho aqui é a exposição ambiental, aquela residual, aquela que se dá pela água que a gente ingere, que a gente consome, pelo alimento que a gente bebe e que a gente expira, que a gente não está prevendo. E essas concentrações são concentrações residuais. Então, esse é o foco do nosso trabalho. Existem vários fatores, eu convido também vocês a darem uma lida nesse trabalho, que enriquecem uma análise de avaliação de risco quando a gente pensa na saúde humana,
quando a gente atribui, né, se a gente está fazendo uma avaliação da concentração ambiental, ou seja, dos pesticidas nas águas que a gente bebe, ou se a gente já está pensando numa questão mais interna, né? Depois que a gente consumiu, onde é que estão aí os agrotóxicos no nosso corpo, ou no caso dos outros organismos, nos órgãos como eles afetam diretamente o sistema neurológico ou endócrino dos organismos. Então, nós vamos falar de exposição ambiental, exposição residual aos pesticidas, né? Os nossos estudos, eles se voltaram aí ao longo desses últimos anos em entender sobre o destino e o transporte desses pesticidas pós-aplicação, como que os corpos d'água, principalmente os corpos d'água superficiais, né? Nós também trabalhamos com corpos d'água subterrâneos, recebem quais são os níveis que chegam nesses ambientes, né? E como que isso acaba afetando qualidade de água tratada e avaliação de risco aí, principalmente para a saúde humana. É isso que eu vou mostrar um pouco dos trabalhos que a gente tem feito aqui no nosso laboratório. Bom, tudo começou lá no meu pós-doc, né, 2012, quando a professora Gisela falou, não, vamos falar sobre pesticidas, acho que a gente precisa estudar isso e a gente precisa de um método analítico. Esse já é o ponto principal, né? Desenvolver métodos analíticos em concentrações baixas, e precisa ser tão baixa? Precisa. Para a questão ambiental, para a questão da gestão dos recursos hídricos e para os efeitos que a gente consegue medir, endócrino, neurológico, efeitos de comportamento, esses efeitos estão acontecendo com a exposição de organismos a concentrações pequenas, baixas, né? E a gente precisa de método para quantificar isso. Então, lá em 2014, a gente publicou o nosso primeiro artigo e fizemos uma análise inicial sobre a questão de quanto tem em amostras de águas superficiais e de águas de abastecimento, né? Aí vários outros artigos foram publicados nessa temática, e eu vou mostrar alguns deles, alguns exemplos de alguns deles aqui para a gente discutir um pouquinho dessa demanda. Esse é um artigo que trouxe a primeira, dentre outros contaminantes emergentes, os pesticidas, né, como uma primeira abordagem da concentração deles nos corpos d'água superficiais do estado de São Paulo. Esse é um gráfico em escala logarítmica, em nanograma por litro de concentração. Em verde, a gente tem as concentrações que estão abaixo dos critérios de qualidade de água, ou seja, aquelas que ainda não oferecem um risco imediato para a questão da saúde, da proteção da vida aquática. E em vermelho, aquelas que já poderiam começar a apontar riscos para a proteção da vida aquática. Aqueles que não estão coloridos é porque a gente não tem critérios ou não tinham critérios naquele momento para estabelecer esse valor, ou seja, dá um valor, né, dá um significado para o número que a gente está quantificando quimicamente. A gente fez o mesmo para águas de abastecimento público, veja que a quantidade obtida, né, ou encontrada nas águas de abastecimento eram menores, obviamente, do que nas dos rios, mas que a gente ainda encontrou aí um pouco, alguns deles. E aí, pensando na saúde humana, os critérios de qualidade de água para a saúde humana, a gente entende que nós estamos um pouco mais protegidos do que os organismos que vivem nos rios, por exemplo, né? Esse outro trabalho foi publicado agora, esse ano, na Chemosphere, né? Foi uma colaboração com o pessoal da Espanha e com o apoio da National Geographic, em que a Beatriz participou. Nós fizemos uma coleta em vários rios da Amazônia, né, e igarapés na região de Manaus. A gente queria entender, né, o risco ecológico da presença dos pesticidas nesse cenário, e associando a questão da ocorrência com a avaliação de risco, né, a gente vê que neste caso, né, assim, a preocupação maior ainda estava nos rios pequenos, né, nos igarapés ali próximos à região urbana. A frequência de detecção, né, foi maior nesses rios, talvez porque eles sejam menores, né, obviamente, na questão da Amazônia a gente tem toda essa complexidade para abordar.
mas evidenciando também a questão da presença de pesticidas nessas regiões. E que trouxe, né, um alerta aí para a questão do malathion, carbendazim e o clorpirifos na questão associada aí à presença, ao risco ecológico, né? Eu não vou entrar muito em detalhes, eu só queria chamar a atenção para os principais. Fica aqui sempre a descrição para vocês darem uma olhada depois, se quiserem. Esse outro trabalho a gente fez aqui em Campinas, já aqui em Barão Geraldo, né? Para quem já é da área, da região, ou quem passou por Campinas, é um ribeirão bastante pequeno. A gente também queria entender como é que se a gente consegue enxergar o uso e ocupação das áreas em ribeirões pequenos, porque os grandes a gente sabe que é mais complexo. E a gente avaliou a presença, né, de agrotóxicos no Ribeirão das Pedras, né, que é um ribeirão bem pequeno, e tem 10 quilômetros, desde a sua nascente até a sua foz, e a gente fez um mapeamento aqui de áreas agrícolas e urbanas nesse trecho, né, foi um trabalho de iniciação científica, que também foi publicado agora esse ano, e o interessante, aqui eu mostro, né, as concentrações também, né, um gráfico de concentração, similar àquele que eu mostrei no slide anterior, onde verdes concentrações abaixo dos critérios para preservação da vida aquática, e em vermelho as concentrações que representam um potencial alerta aí, quando a gente pensa na questão da proteção da vida aquática. Diferentes classes de pesticidas, né, herbicidas, inseticidas, etc. E esse gráfico aqui à direita, ele mostra um pouco de como ele se deu ao longo de um ano. Então, foi uma amostragem anual em 5 pontos, né? Então, espaço temporal que a gente fala. E foi muito interessante a gente conseguir, embora a gente não saiba exatamente qual foi o período de aplicação nesta região agrícola pelo qual o ribeirão acabou atravessando, a gente conseguiu enxergar o aumento na concentração da hexazinona, por exemplo, no período, né? E a atrazina, que depois passou a seus produtos de degradação. Então, claro que a gente precisa de um monitoramento intenso para acompanhar o destino pós-aplicação, mas, de certa forma, quando a gente pensa em concentrações residuais, quando elas estão bastante evidentes, fica mais fácil aí da gente quimicamente identificar potenciais hotspots ou períodos de aplicação. Não é fácil, mas eventualmente a gente acaba conseguindo. Esse outro trabalho que eu também queria trazer para vocês do trabalho foi um doutorado do Paulo, né? O professor Ari, eu acho que também está aqui assistindo a gente. Paulo foi meu co-orientado. Ele avaliou a questão da presença dos pesticidas em águas subterrâneas em Porto Alegre, né? E em 2 aquíferos, né? Então coletou 20 amostras de 2 aquíferos que têm a sua vulnerabilidade aí distinta por conta da questão de uso do solo mesmo, né? E aqui aparece a faixa de concentração aí, né? E a frequência de detecção em que esses agrotóxicos acabaram sendo encontrados. Claro que as concentrações são muito, muito baixas, estamos falando de mais ou menos 10 nanogramas, 1 a 10 nanogramas por litro, mas pensar na evidência de que os agrotóxicos estão chegando nessas águas que, a princípio, poderiam estar mais protegidas, acende também um alerta bastante preocupante, né? Nesse caso aqui, a atrazina e os seus produtos de degradação, fipronil, simazina, etabuconazol e a hexazinona foram os mais frequentemente detectados, né? E aí, nesse mesmo projeto, a gente quis entender como é que o solo poderia facilitar ou dificultar esse transporte. Então, entender esse destino, né, é bastante importante. O Paulo é geólogo, né, a equipe de lá da parte da geologia, e a gente descreveu muito bem nesses artigos, de forma didática, como que o tipo de solo poderia favorecer ou dificultar a mobilidade dos agrotóxicos no solo. Então, agora a gente está falando de uma interação entre os contaminantes e os diferentes tipos de solo, né? E aí, aqui a gente mostra os resultados, obviamente, que a gente teve diferenças de transporte, né? Entre os diferentes tipos de solo,
e quanto, né, em profundidade, isso foi um ensaio em coluna feito no laboratório, mas que nos ajudou a entender um pouquinho mais de zonas mais vulneráveis ou de outras menos vulneráveis, apenas olhando como que isso se dá numa coluna de solo com diferentes características aí, tanto em nível de pesticidas, né, dos compostos, como dos tipos de solo. E isso foi um fator importante que a gente precisa considerar. E aí, com tudo isso, né, durante todo esse processo também, a gente começou um trabalho com a equipe do professor Martinelli, do Sena, que queria entender os impactos associados à conversão de pastagem para a cultura de cana-de-açúcar. E aí a cana-de-açúcar entrou na nossa vida aqui, né, no laboratório. São Paulo é um dos maiores produtores de cana-de-açúcar, talvez, do mundo. Aqui eu mostro um mapa da cana-de-açúcar no estado de São Paulo, né? É uma cultura que a gente sabe bastante importante para o país e que faz uso de agrotóxicos. E a gente queria entender como que isso poderia se dar. A nossa equipe aqui ficou dedicada, então, a entender a questão dos agrotóxicos. Num primeiro momento, o projeto de mestrado do Rafael foi lá naquela área onde tem um mapa, né, marcado, bem estabelecido da questão da cana-de-açúcar no estado de São Paulo, junto com uma colaboração bem importante com o pessoal da CETESB. Nós fizemos uma coleta anual aqui, bastante representativa nessa região, e aqui estão as concentrações residuais dos principais agrotóxicos encontrados na região de cana-de-açúcar no estado de São Paulo. Os agrotóxicos que são usados, né, para cana-de-açúcar. Então, foram 175 amostras de águas superficiais, coletamos também 21 amostras de água subterrânea, né, no monitoramento que foi feito entre 2015 e 2016. Então, veja, aqui eu não sei quais foram os períodos de aplicação, e mesmo porque tem uma cultura excessiva de cana-de-açúcar nessa região, mas a gente tem aqui um panorama, né, do quais são os níveis de concentração desses agrotóxicos nessas amostras. Nesse gráfico da esquerda, a gente faz uma avaliação de risco, assim como eu mencionei anteriormente, para a proteção da vida aquática, considerando as concentrações encontradas nos rios dessa região. Então, para alguns deles, né, já está acima de 1, indica aí um potencial risco. Aqui a gente já começa a falar da questão das misturas dos agrotóxicos e quais são os riscos associados aí à presença de mais de um, né, que a gente sabe que tem nas amostras de águas superficiais. E à direita, das águas subterrâneas, né, que a gente não encontrou nenhum risco associado para a saúde humana, mesmo na questão das misturas, ou seja, as concentrações encontradas, obviamente, quando encontradas nas águas subterrâneas, foram muito pequenas. E uma coisa interessante é que a gente não conseguiu encontrar, pelo menos com esses dados dessa região, né, uma relação direta entre período de seca e cheia. O que a gente pode atribuir ao tipo de manejo, né? Como a gente está falando de uma região em que tem uma cultura intensa de cana-de-açúcar, enquanto uma fazenda está plantando, a outra está colhendo, e o manejo acaba indicando uma pseudo-persistência, vai um lançamento praticamente constante aí dos agrotóxicos no ambiente, muito embora a gente saiba que essa questão do manejo ela é algo relativamente recomendado, né? E aí a gente começou a querer associar melhor questões de química analítica, as questões associadas à química ambiental com a ecotoxicologia, e tudo isso para tentar entender o destino e o transporte desses pesticidas no ambiente. E eu vou mostrar aqui um pouco dos resultados que a gente está trabalhando no laboratório agora sobre esse assunto e o que a gente já aprendeu com esses experimentos, né, dentro desse projeto temático. Dentro desse projeto temático, juntamente com a equipe aí do professor Evaldo da USP, de São Carlos, nós montamos esse conjunto de mesocosmos. Então, já estamos trabalhando agora numa escala com um mínimo de controle, onde aqui serão 20, né? Nós estabilizamos esses mesocosmos, colocamos vários organismos aí dentro para fazer os testes ecotoxicológicos e fizemos uma aplicação controlada
de 2 pesticidas. Nós trabalhamos bastante na questão, nesse projeto, com o 2,4-D e o fipronil. Fizemos, né, estatística aí, controle, só fipronil, só 2,4-D ou a mistura dos dois, para entender como que qual era o perfil de degradação deles nesse tipo de sistema. Esse foi uma parte do doutorado da Bianca. Então, a gente olha que em 40 dias, mais ou menos, né, a gente já tem aí uma concentração residual, né, ou uma concentração que depois fica mais constante, tanto do fipronil quanto do 2,4-D nesses sistemas, né. Nesse trabalho de tese também, a Bianca quer usar os dados, que são dados um pouco mais ambientalmente relevantes, para entender e calcular melhor tempo de meia-vida, potencial de depuração, né, desses compostos nos diferentes sistemas, ou seja, o 2,4-D, por exemplo, isolado, junto com o fipronil, ou então quando está na presença de vinhaça, que é muito usado também na questão do manejo da cana-de-açúcar aí como um potencial fertilizante. E a gente vê que as dissipações, ou seja, a degradação, acaba sendo influenciada pelas características daquele meio. E isso é bastante importante. E a gente começa a traçar rotas, possíveis rotas predominantes para esse tipo de degradação nos diferentes sistemas. O mesmo ela fez para o fipronil, né? Então, é importante entender, por exemplo, diminui aqui, por exemplo, a dissipação do fipronil acabou sendo menor, porque na presença de vinhaça a água fica mais turva, né? E a degradação predominante é via fotólise. Então, a turbidez acaba atrapalhando a fotólise, que consequentemente acaba diminuindo o ritmo de degradação, vamos pensar assim, nesses sistemas naturais. Esses resultados são bastante importantes, porque muito do que tem na literatura é feito em escala de laboratório ou então em águas simuladas, né, que a gente consegue, que é a nossa primeira etapa. E nem sempre ela representa a complexidade do que tem no nosso ambiente real. Nesse trabalho, a gente também avaliou a formação dos produtos de degradação para o fipronil, né, e eles começaram a aparecer depois de 21 dias dentro dos diferentes mesocosmos. Nós também avaliamos a questão da interface água-sedimento. Então, depois de quanto tempo o sedimento começou a ficar enriquecido com esses pesticidas, né? Então, de tudo que a gente aplicou, onde é que eles foram parar, né? Então, nessa questão de coluna d'água, água, sedimento e etc. Fizemos o mesmo, né? Tanto para o fipronil quanto para o 2,4-D. Estou passando mais rapidinho para a gente poder, só com os principais resultados. Esses são resultados ainda de pesquisa que não foram publicados, mas que eu gostaria de ter trazido aqui para a gente levantar essas questões. E aí, nesse mesmo mesocosmos, foram estudados vários efeitos durante esse período, com vários organismos aquáticos. Então, foram diversas publicações aí feitas pelo grupo do professor Evaldo. A Júlia, que foi uma aluna de IC, tentou interpretar um pouco dos dados que a gente tinha, né, ou desses artigos aí que a gente acabou publicando ao longo desses últimos anos, junto com a curva de degradação obtida pela Bianca, aí, que está traçada aqui em azul. De maneira geral, né, os efeitos são diversos, nós estudamos, né, vários efeitos associados à aplicação de fipronil 2,4-D nessa matriz, nesse sistema de mesocosmos, e a gente vê que a maioria dos efeitos, principalmente os efeitos crônicos, realmente acontecem com aquelas concentrações que estão abaixo das concentrações de degradação, ou seja, após a aplicação e até o decaimento, né, muita coisa pode acontecer com os organismos que existem naqueles sistemas aquáticos aí representados por esses mesocosmos. Os efeitos mais agudos, eles estão aqui indicados aqui em cima nesses gráficos, né? Então, a gente imagina, obviamente, que a gente, para enxergar esses efeitos mais agudos, a gente precisa de uma concentração que dificilmente a gente vai encontrar no ambiente, mesmo em período pós-aplicação, né? Mas o que a gente está preocupado mesmo é com a questão aí da exposição aguda, vamos pensar assim.
E depois a gente fomos lá e montamos, né? Foi um trabalho multidisciplinar, uma equipe bastante grande desse projeto temático. Montamos 3 fazendas experimentais. Essa é a foto da nossa fazenda em Brotas. Nessa fazenda nós plantamos cana-de-açúcar. Nós dividimos aqui essa área em 15 plots. Ela era toda de pastagem degradada, como está aqui em cima em verde claro, né? 5 plots continuaram com pastagem degradada, 5 fizemos intensificação de pastagem e em 5 deles plantamos cana-de-açúcar. Aqui é uma região de floresta, né, de área preservada, a sede da fazenda estava aqui, e aqui ao redor ainda era tudo cana-de-açúcar, né, de fazenda extensiva. E no meio de cada plot nós construímos aí um mesocosmos, né, ou seja, a gente fez aí uma construção aí de um modelo aí de sistema aquático que poderia estar recebendo. E fizemos o manejo convencional da cana-de-açúcar recomendado. Tinha um grupo da Embrapa junto com a gente nesse projeto. Nós fizemos esses dados, eles estão organizados, né, ou apresentados principalmente para o primeiro ciclo e para o segundo ciclo da cana, né, o que a gente chama de cana caiana e cana de ano. O manejo foi do tipo manejo de ano, né? E aí a gente coletou água, solo, sedimento nessas regiões. Fizemos também essa aqui é a foto da fazenda em Sorocaba. Nessa fazenda a gente fez o manejo, né? Nós quisemos avaliar tudo, mas nós não montamos os mesocosmos, ou seja, não tinha matriz aquática aí no meio da pastagem. E o projeto da Bianca justamente avaliou essa questão da ocorrência neste período durante o manejo. E, na verdade, aqui são os dados que a gente está compilando para fazer como um balanço de massa do pós-aplicação. Nós soubemos exatamente o dia da aplicação, o tipo de aplicação, se foi aérea, se foi local, né? No caso do 2,4-D, foi por pulverização baixa, né? E a aérea o do fipronil foi por aplicação local. Durante os 2 anos, né? E os dados aí estão sendo trabalhados aí estatisticamente justamente para poder entender. Então, aqui está a concentração nos mesocosmos, né? Com os 2 períodos de aplicação para o 2,4-D, aqui no solo, né? E assim a gente está tentando interpretar esses dados para entender como o tipo de solo, porque na verdade em Brotas o solo ele era tipicamente arenoso, enquanto que em Sorocaba era do tipo de solo argiloso. Como é que se dava esse transporte entre as matrizes, né? Ou no caso aí o transporte no solo e o enriquecimento dos mesocosmos aí com os pesticidas, se o transporte era proveniente ou principalmente do tipo superficial, né? Ou por lixiviação. Então, aqui tem alguns dos principais resultados. A gente vê que o período de aplicação enriquece a concentração, né, dos mesocosmos e depois ele decai, né? A mesma coisa aqui para o solo, né? E agora a gente está acompanhando como que isso se dá a nível de balanço de massa aí para o sistema. Esse gráfico mostra na pastagem, o fipronil na pastagem intensiva, quando não é aplicado a gente não encontra, ou seja, ele dificilmente se transporta por pulverização, até porque a aplicação dele ela é mais local e ele fica um pouco mais persistente no solo do que o próprio 2,4-D, né? Olhamos também a questão da formação dos produtos de degradação, justamente para entender essas rotas de degradação e como, em ambiente aquático, né, os produtos de degradação eventualmente podem afetar aí, causar efeitos adversos ou minimizar aí um processo mais, deixar um processo mais lento de degradação, vamos pensar assim. Que mais? Eu estou passando aqui os resultados, porque, na verdade, são muitos, né? Assim, eu falaria só do trabalho da Bianca hoje, eu acho. A ideia é entender que o tipo de manejo, então, mesmo comparando cana com pastagem intensiva, a gente vê que o movimento, né, ou o transporte desses agrotóxicos acabou sendo diferente só pelo tipo de manejo e pelo tipo de planta que a gente estava trabalhando.
esse resultado resume, né, o trabalho de mestrado da Ingrid, que avaliou agora o potencial de lixiviação, ou seja, a ocorrência dos pesticidas nos 2 diferentes solos e como eles se interagem, né? Esse é o trabalho agora da Thelma, de mestrado, que a ideia é entender com esses resultados de amostragem real. Claro que teve uma falha aí por conta do período da pandemia, que a gente não conseguiu coletar, mas as amostragens foram muito intensas e cronometradas com os períodos de manejo, de tal forma que a gente pode traçar curvas de transporte e degradação usando a situação de um ambiente quase que real, né? Vamos pensar aí no caso das fazendas experimentais, e esse é o trabalho que a Thelma está tentando decorrer, usar estudos de bancada associado com os resultados obtidos em campo para entender melhor como é que foi o transporte, principalmente o transporte, a lixiviação dos agrotóxicos nos 2 diferentes tipos de solo. Por exemplo, a matéria orgânica interfere muito no transporte ou na degradação de um agrotóxico, mas não de outro. Por que isso acontece? Quais são as características dos agrotóxicos que permite que um se degrade mais facilmente na presença de matéria orgânica do que outro para o mesmo tipo de manejo? Então, são perguntas que a gente está tentando responder agora com esse trabalho. Agora, para ir finalizando, né? Nós fizemos também uma análise dos agrotóxicos ou dos pesticidas em água de chuva. Esse é um resultado que a gente está trabalhando para publicação, em que a gente encontra, né? Esse trabalho aqui foi um trabalho feito pela Mariana de doutorado e pela Beatriz durante a IC dela. A gente coletou a amostra de chuva no Ubatuba, Brotas, Campinas e São Paulo e quisemos entender aí quais eram os níveis de concentração dos agrotóxicos e cafeína também, né? Quem me conhece sabe que eu trabalho bastante com essa classe. E também é uma outra fonte de exposição, ou seja, uma fonte ambiental, né? A chuva cai e também lava a nossa atmosfera, que também está enriquecida aí com muitos dos agrotóxicos que a gente tem estudado aqui no grupo. E, finalmente, a gente quis entender que, estando nas águas superficiais, provavelmente essas águas podem ser fontes de abastecimento público e como que se daria a questão da remoção desses pesticidas, tanto de uso agrícola como urbano, durante o processo de tratamento de água para fins convencionais ou reuso potável indireto, como para fins de reuso potável direto da água, usando tratamentos avançados. Primeiramente, a gente fez um projeto de IC com a Júlia, que avaliou que, por exemplo, a atrazina é um pesticida que está presente no rio, os seus produtos de degradação também, estão nas mesmas concentrações na água de abastecimento público. Isso foi uma amostragem entre 2017 e 2018, mensal, né, tanto feita na estação de tratamento de água, com a água bruta e tratada, e a remoção pelas ETs convencionais, ela é relativamente baixa para esses níveis de concentração, que, embora estejam muito menores do que os nossos legislados, acende um alerta aí, porque chegou já praticamente no limite aí de degradação, de remoção, né? A gente acaba enxergando aí eles na água tratada. E a Jéssica fez uma amostragem nas águas de torneira e do rio Atibaia para uma série de agrotóxicos, né, aqui, e ela quis entender também como é que estavam essas concentrações. E também estudou a degradação delas num sistema de tratamento de esgoto e numa planta de tratamento para reuso potável direto da água. E os resultados, eles indicaram que as plantas ou os tratamentos avançados são muito eficientes para a remoção desses compostos, embora esses tratamentos ainda não são utilizados em escala normal, né, para tratamento de água no Brasil, já são em outros países, mas são tratamentos eficientes que removem esses resíduos de agrotóxicos que acabam ficando no sistema convencional
ela acabou de defender o trabalho dela essa semana, inclusive, né? O artigo está em fase de escrita para submissão. E quando a gente pensa na qualidade de água, o resultado geral do trabalho dela foi que tanto a fonte de abastecimento de água para reuso potável direto, quanto os mananciais que são usados para abastecimento de água para fins convencionais, né, para abastecimento de água convencional, a concentração dos agrotóxicos acaba chegando nos mesmos níveis, né? Portanto, no entanto, as estações de tratamento de água convencionais, ela tem, né, como a gente viu inclusive no trabalho da Júlia, uma dificuldade ainda um pouco maior de remover esses compostos. Então, a gente acaba enxergando então, como uma impressão digital do que tem no rio e o que chega nas nossas torneiras. Hoje é o que a gente tem no Brasil. Mas nós temos, sim, tecnologias, tanto para reuso potável, quanto direto, quanto indireto, para tratar essas águas, né, e oferecer concentração, água, né, tratada com concentrações muito menores ou bastante reduzidas aí desses agrotóxicos. Então, esse foi o resultado aí, uma pincelada do resultado do trabalho dela. Então, a ideia do nosso trabalho era justamente varrer todos os aspectos da questão da poluição ou da contaminação por agrotóxicos nas diferentes áreas, né? E, obviamente, isso envolve vários projetos, né, colaborativos aí que se sobrepõem de alguma forma. O projeto temático que eu citei, os próprios projetos dentro do nosso INCTAA e os projetos que a gente vem desenvolvendo aí dentro aqui do grupo. Então, esse é um pouquinho do que a gente fez nessa questão. Eu deixo aqui os meus contatos, né? Um agradecimento especial aí aos grupos de pesquisa colaboradores dessa proposta, aos meus alunos e a vocês pela atenção. Muito obrigada.